O ambiente importa e as amizades importam. Para chegares onde tu queres estar, vais precisar de deixar muita gente para trás e vais precisar de deixar de frequentar muitos ambientes. Recentemente eu voltei para a cidade onde eu cresci e algo que me deixou muito chocado. Tudo estava igual. As mesmas pessoas, nas mesmas esquinas, a fazerem exatamente a mesma coisa que faziam há cerca de 5 ou 6 anos atrás. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa. O ambiente que tu estás inserido influencia diretamente no teu crescimento. As tuas amizades moldam a tua mentalidade. E às vezes, se nós queremos crescer, precisamos de nos afastar. Eu encontrei e conversei com muitas pessoas com quem partilhei bons momentos há muitos anos atrás. Mas o mais estranho foi perceber que parece que o tempo não tinha passado para essas pessoas. As conversas eram exatamente as mesmas. Parece que não houve crescimento, parece que não houve evolução. Exatamente naquele ponto, bateu-me um choque de realidade de que se eu não tivesse saído daquele ambiente, se eu não tivesse me afastado daquelas pessoas, eu estaria exatamente na mesma posição. Porque o teu ambiente influencia quem tu vais ser. As conversas e os hábitos do grupo que tu estás inserido influenciam os teus. A verdade é que é difícil aceitar que muitos amigos ficam no passado, mas às vezes é necessário, porque muitos desses amigos acabam por te puxar para trás mesmo sem querer. Não é que eles fazem de propósito para impedir o teu crescimento, mas às vezes tu próprio é que começas a sentir que já não te encaixas naquele meio. As conversas já não te agradam como te agradavam antes. O que antes era divertido, hoje para ti parece que não significa nada. Mas para essas pessoas está tudo bem, a vida está boa como está, mas a culpa não é deles. O ponto é que tu cresceste, tu queres coisas diferentes para a tua vida. Tu ambicionas coisas diferentes das que eles ambicionam. E tu começas a sentir que aquele já não é um lugar para ti, já não é um lugar que inspira aquilo que tu queres. E tu não precisas dizer que essas amizades fazem coisas erradas ou falar mal dessas amizades. Só precisa de entender que agora buscas algo diferente para a tua vida e vais ter que manter distância desse meio se tu realmente quiseres crescer. Há pessoas que quando querem mudar de ambiente, querem mudar de amizades, têm sempre o hábito de dizer que aquelas amizades passadas fazem coisas erradas, são assim, são assados, são cozidos, como se elas fossem melhores. Mas o ponto aqui não é esse. Quando tu queres mudar de ambiente, queres uma coisa diferente para a tua vida, não significa que tu és melhor do que as tuas antigas amizades. Significa apenas que o que tu gostavas antes, tu já não gostas. E está tudo bem. Se calhar essas pessoas não vão acompanhar a tua evolução, se calhar essas pessoas não vão acompanhar aquilo que tu queres para a tua vida. Elas preferem continuar na posição que elas estão, preferem continuar a fazer o que elas estão a fazer. E está tudo bem, está tudo bem. Tu só precisas entender que a culpa não é delas, tu mudaste. E se tu mudaste, tu não tens que tentar fazer com que os outros mudem. Tu não tens que tentar dizer que, bro, tens que parar de fazer isso, tens que parar. Não, deixa essas pessoas fazerem aquilo que elas querem fazer. Quando tu não te revês com isso, quando tu já não queres aquilo para ti, tu próprio é que vais ter que sair de certos grupos e sair de certos meios. Porque às vezes vai se tornar meio que um peso por cima dos teus ombros, estares a tentar mudar pessoas que não querem mudar, tentar mudar pessoas que não te pediram para mudar. O ponto é aceitares que a consideração por aquelas pessoas prevalece. Em algum momento da vida vocês vão se reencontrar e vocês vão voltar a conversar como antes. Mas nesse ponto da tua vida, que tu queres coisas diferentes, buscas coisas diferentes, gostas de coisas diferentes, tu precisas mesmo de dar distância, te associar a outras pessoas, a pessoas que já têm a mesma energia que tu. Isso é simplesmente o respeito pelo nosso próprio caminho. É simplesmente o respeito pelo caminho dos outros. Eu acredito que tu já viste aquela analogia da laranja podre. Um cesto cheio de laranjas, se tu colocas uma laranja podre dentro desse cesto, o que é que vai acontecer? Essa laranja podre começa a estragar as outras, mesmo sem querer, mesmo sem intenção. Só o facto de lá estar. E é exatamente dessa forma que acontece com as pessoas à tua volta. Se tu passas tempo demais com pessoas que não querem evoluir, pessoas que continuam com as mesmas desculpas, pessoas que continuam a criticar quem tenta fazer alguma coisa diferente, uma hora ou outra tu vais ser afetado por isso. E não porque tu és uma pessoa fraca ou tu és facilmente influenciável, não. É porque tu és ser humano. Nós seres humanos somos influenciáveis. Tudo nos influencia de alguma forma. É totalmente normal. Às vezes o ponto é só nós conseguirmos entender que nós não somos melhores do que os outros.
mesmos. Só buscamos coisas diferentes. E para nós chegarmos lá, para nós conseguirmos essas coisas diferentes, vamos ter que selecionar bem em qual cesto nós vamos querer pertencer. Quando tu sentires que já não te encaixa, já não pertences a algum meio, a algumas amizades, afasta-te sempre na tranquilidade, nada de ódio. Quando te chamarem para alguma coisa, tu simplesmente tens que dizer que hoje estás sem vontade, alguma coisa do gênero. Com o tempo vocês vão começar a se afastar de uma forma bem tranquila, porque a culpa não é deles. Tu é que estás diferente. Há pessoas que dizem que isso não tem nada a ver, eu posso andar com um monte de gente que não faz nada de bom e ainda assim eu consigo ser o mesmo, consigo me manter firme, etc, etc. Não tem nada a ver. Eu posso andar com amigos que a vida deles é beber, fumar, e eu não vou fazer nada disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, etc, etc, etc. A verdade é que ninguém é imune ao ambiente onde está inserido. O que tu ouves todos os dias começa a entrar na tua mente, mesmo sem tu perceberes. E tu não vês essa influência no dia 1 e nem no dia 10, mas com o tempo, o teu comportamento começa a mudar. Tu acabas por aderir aos mesmos pensamentos dos meios que estás inserido. Se as pessoas que estão à tua volta a todo momento reclamam da vida, reclamam de alguma coisa, tu vais começar a achar que reclamar da vida é normal. Se ninguém à tua volta investe em crescimento, se ninguém à tua volta investe na sua própria evolução, vai chegar uma altura em que tu próprio vais começar a achar que não fazer nada e estar estagnado é normal. Por isso é que quando tu estás rodeado de pessoas que a vida é só festa, fofoca e etc., tu começas a achar que aquilo é normal. Aquilo é que é a vida normal. E quando tu mudas de contexto, lidas com pessoas com outras ideias, pessoas com outra mentalidade, pessoas que te passam uma outra perspectiva do que é normal, tu começas a adotar também aquilo como normal. De qualquer das formas, esses dois contextos acabam por te influenciar. Tu é que decides o que é que tu deixas de influenciar. E quando eu digo que o ambiente em que tu estás inserido define quem tu és, define o que tu consideras normal e define o teu futuro. Eu estou a falar tanto de amizades quanto de espaços. Provavelmente já aconteceu contigo em algum momento da tua vida. Tu frequentaste um lugar bem diferente, com pessoas com uma visão totalmente diferente e naquele ponto tu sentiste que a tua mente expandiu, começaste a ter novas ideias, começaste a ver novas possibilidades, começaste a ver as coisas de um modo diferente, simplesmente porque naquele ponto tu mudaste de contexto, naquele ponto tu começaste a falar com outras pessoas. Quando eu era mais novo, eu treinava num ginásio pequeno, um ginásio bem mais barato, porque era aquele que eu conseguia pagar e até então estava tudo bem. Em certo momento eu li um livro que me fez perceber a influência do ambiente que eu estou inserido na minha vida e no meu futuro. E esse livro fez-me um desafio de tentar mudar de ambiente por pelo menos um mês. Nesse caso, como eu passava mais tempo no ginásio, eu encarei o mudar de ambiente como vou tentar mudar de ginásio. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar um ginásio mais caro. Mas depois de algum tempo eu fazia alguns trabalhos de design, etc., eu recebi um pequeno pagamento. Eu peguei nesse dinheiro e fui para um ginásio bem mais caro do que aquele que eu estava e bem melhor. E paguei um mês naquele ginásio. Paguei um mês, mesmo sabendo que eu não ia conseguir pagar o segundo mês e ia ter que voltar para o ginásio passado. Mas eu quis testar o que aquele livro estava a dizer, de tentar mudar de ambiente, de tentar ver outras coisas, de mudar a minha experiência. Fui para aquele ginásio, paguei um mês. O meu último dinheiro foi para aquele ginásio. Eu disse, eu vou treinar nesse ginásio por um mês. Eu só queria um mês naquele ambiente, com pessoas diferentes, ambiente que te inspira, ambiente que te dá novas ideias, para comprovar se o que estava naquele livro realmente era verdade. Eu lembro que num desses treinos, eu vi um senhor a descer de um Porsche 911 para treinar. Eu parei para pensar que se eu, naquele momento, estava a treinar ao lado de alguém que conduz um Porsche, eu não podia sair dali. Eu tinha que continuar ali. Eu só estava a pensar, eu tinha que arranjar alguma forma de continuar a treinar naquele espaço com aquelas pessoas. Eu não sabia como, mas simplesmente aquele ambiente fez a minha cabeça explodir, deu-me novas ideias, novas perspectivas. Quando eu saí dali, a minha cabeça não parava de processar como é que eu vou fazer para manter-me naquele ginásio. Eu tinha que arranjar um jeito de continuar a treinar lá. Desde esse meu primeiro dia, eu continuo a treinar naquele ginásio. Até hoje. No primeiro dia, eu fui para aquele ginásio com o meu último dinheiro
paguei sem saber como é que eu ia pagar o próximo mês. Hoje, quando eu vou pagar a mensalidade do ginásio, eu não vejo diferença na minha conta. E não que eu tenha muito dinheiro ou alguma coisa do gênero, mas o ponto aqui da história é que eu não chegaria nesse ponto se eu continuasse naquele ambiente com aquelas pessoas. Graças a essa minha troca de ambiente, essa minha troca de contexto, o facto de eu estar a lidar com outras pessoas, o facto de eu ver pessoas que conduzem um Porsche ao meu lado, fez-me pensar de uma forma diferente. E atenção que essa história não é um conselho pessoal. Eu não estou a dizer para pegar todo o teu dinheiro, ir no ginásio mais caro e pagares. Não, nada disso. Eu não estou a dar um conselho pessoal aqui. Essa história é somente uma forma de conseguir vos explicar de forma mesmo bem pessoal a forma como o ambiente nos influencia e o ambiente molda o nosso futuro. O ambiente determina em que posição nós vamos estar daqui a mais alguns anos. O ambiente em que nós estamos inseridos, as pessoas que estão à nossa volta, as nossas amizades. Para refletir um pouco, são as amizades que estão contigo, te inspiram, te motivam, te dão novas ideias, te fazem ver novas possibilidades. Ou simplesmente estás com aquelas amizades que, bro, passa tempo e vocês continuam na mesma. Vocês continuam na mesma posição, a levar a vida. Parece que o tempo vos passa diante dos olhos e vocês não fazem nada. As tuas amizades também não fazem nada. E se calhar tu sentes que ali já não há crescimento. Tu sentes que tu queres outra coisa diferente. Para refletir um bocado nisso. E às vezes tu nem sequer das conta que esse meio a limitar o teu crescimento, porque tu já estás habituado a isso. Se tu não te sentes bem onde tu estás, talvez tu não estejas perdido ou perdida. Talvez é uma boa oportunidade para ter experiências novas, conhecer pessoas novas, fazer coisas diferentes daquelas que tu fazias. Se tu queres ter uma vida diferente, vais ter que te rodear de pessoas que pensam de forma diferente. O ambiente importa e às vezes crescer também é deixar ir. Mas nesse momento, eu quero ouvir a tua história pessoal. O que é que tu achas? O que é que tu acreditas? Tu achas que o ambiente te influencia? Ou és daquele tipo de pessoas que acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra e etc. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.